Nascido 57 anos antes da Batalha de Yavin, Obi-Wan Kenobi passou a infância treinado pelo Grão-Mestre Yoda e o Mestre Qui-Gon Jinn o levou como padawan durante a adolescência. Jinn e Kenobi tiveram várias aventuras até a morte do ancião em 32 anos antes da Batalha de Yavin, a qual Obi-Wan vingou por levar o escravo Anakin Skywalker debaixo de sua asa. Os dois participaram das Guerras Clônicas até a queda de Skywalker em 19 anos antes da Batalha de Yavin, e dando a uma brutal luta entre os dois que deixou Anakin na beira da morte, mas este sobreviveu e tornou-se Darth Vader, executor do novo Império Galáctico. Assim como Yoda, Obi-Wan foi para um exílio em Tatooine, onde iria vigiar Luke, o filho de Anakin. Após quase 20 anos de exílio, Kenobi ressurgiu, e junto a Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca e os droids R2-D2 e C-3PO, partiu para ajudar a rebelião contra o Império, mas foram interceptados pela Estrela da Morte. Lá, Obi-Wan teve que enfrentar Darth Vader uma última vez, onde sacrificou-se para dar uma chance de escapar a seus companheiros. You can't win, Darth. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. Logo após a ascensão do Império, Luke Skywalker foi levado por Obi-Wan Kenobi até Tatooine, onde seria criado pelos seus tios. Mas aos 19 anos, eles compraram 2 droids que mudaram sua vida para sempre. Após o Império assassinar seus tios, Luke se juntou a Kenobi, que sempre esteve o vigiando, em uma missão para Alderaan e seguiu os ensinamentos do Mestre Jedi. O Mestre e o Iniciante contrataram os contrabandistas Han Solo e Chewbacca e partiram em sua missão na Millennium Falcon. Mas a Estrela da Morte do Império capturou a nave, onde a turma se infiltrou para liberarem o cargueiro. A turma acabou resgatando a ministra de Estado da Rebelião, Leia Organa. E ninguém sabia que, na verdade, Organa era a irmã gêmea de Luke. E fugiram da estação bélica logo depois do sacrifício de Kenobi. E depois de chegar em Yavin 4, Luke participou da decisiva batalha e destruiu a Estrela da Morte. Skywalker passou os anos seguintes sendo treinado por Yoda e o espírito de Obi-Wan como general da rebelião. Até que em 3 anos depois da batalha de Yavin, Darth Vader, o homem o qual ele mais detestava, revelou que era seu verdadeiro pai após um violento duelo com Luke. Luke treinou por mais um ano e se tornou um cavaleiro Jedi, e na batalha em Endor, entregou-se para Vader e o Imperador Galáctico Palpatine, também conhecido como Darth Sidious. Palpatine torturou Luke devido à negação do jovem a seu lado, mas devido a isso, Anakin Skywalker ressurgiu e assassinou Darth Sidious em ordem de salvar seu filho. Embora Sidious voltou anos depois em Clones, Luke e mais Jedi sobreviventes o derrotaram e reconstruíram a Ordem. E o desde então conhecido Grão-Mestre Luke Skywalker tornou-se um dos mais poderosos usuários da Força. You failed, Your Highness. I am a Jedi, like my father before me. So be it, Jedi. Olá, galera do YouTube! Aqui é o Jordi Studio, sim, eu ainda existo. E neste primeiro vídeo meu, neste canal dos meus amigos, eu iniciarei uma série de versos. Antes que fiquem confusos com esse termo, é assim, eu seleciono um ou alguns personagens e comparo eles ou ele com outro ou outros. Aí depois eu explico um combate entre eles. No vídeo de hoje, ou melhor, piloto, digamos assim, irei comparar Obi-Wan Kenobi logo após a vingança do Sith, o episódio 3, com Luke Skywalker logo depois do retorno de Jedi,
o 6º episódio. Aviso, eu não estarei usando nenhum elemento do canon da Disney, porque eu acho que é um desrespeito ao universo de Star Wars. Ou seja, eu só usarei informações do Legends. Então, se você é fã do canon ou não gosta do Legends, eu recomendo que você mude de vídeo agora. De qualquer forma, para quem vai assistir, espero que curtem. Com 38 anos de idade, Obi-Wan Kenobi tinha 1,79 m de altura e era relativamente magro, mas tinha um porte atlético e ainda está em o que eu considero seu auge físico. E ele era bem ágil e tinha alta estamina e reflexos. Em força física, eu diria que Kenobi estava na média de Jedi em seu calibre, mas de qualquer forma, ele é capaz de aumentá-la a altos níveis. Mas a sua resiliência é o que me impressiona. Ele foi esmagado, torturado por um mês, e logo depois abriu caminho por 30 guardas e enfrentou a Jedi sombria Asajj Ventress, e ele também resistiu a uma explosão, foi empalado por vidro, atirado, e também o fato de que ele voltou novinho em folha depois de todas essas vezes que ele sofreu isso já me impressiona muito. Embora eu acho que isso possa ter contribuído ao seu envelhecimento durante seu exílio. Porém, ele pode ser nocauteado logo depois de ser jogado por aí com telecinese. E eu tenho certeza que é resiliente ao sabre de luz como qualquer um. Tinha 23 anos de idade e com 1,72 m de altura, ele era meia cabeça mais baixo que seu pai. Mas de qualquer forma, ele herdou o porte atlético de Anakin e também tinha consideráveis reflexos. Com sua mão direita cibernética, ele é forte o suficiente para igualar e ainda superar, quando estiver com raiva, a inumana força de Vader. E ainda o carregou da sala do trono do Imperador Palpatine até o hangar da Segunda Estrela da Morte, após ter sido torturado pelo Relâmpago do Imperador, o qual é um semideus do Relâmpago da Força. Eu tenho certeza que ele o carregou por alguns quilômetros. E levando em conta o peso da armadura com o corpo, considero isso muito impressionante. Em, abre parênteses, mais termos de resiliência, ele foi arranhado por um Wampa e escapou da caverna do mesmo, e resistiu ao frio de Hoth o suficiente até a ajuda chegar. Embora ele não tenha passado pelas mesmas circunstâncias que Kenobi, eu pessoalmente não acho que ele não pode resisti-las do mesmo jeito que Kenobi. Concordam? Mas assim como Obi-Wan, ele é resiliente a um sabre de luz como qualquer um. Bem, ambos estão em seu auge físico, mas acredito que Luke tem a vantagem nesse round. Em força física, concluo que Luke tem uma vantagem inquestionável, enquanto em resiliência, eu acho que eles são iguais, mesmo com a falta de informação sobre Luke. Mas também, uma coisa que eu acho que pode ser usada no lado do Luke é que Dooku nocauteou Kenobi com telecinese em seu último duelo na Mão Invisível, enquanto Luke foi torturado por Palpatine e mesmo quase morto pelos relâmpagos dos Lord Sith, ele carregou o corpo do redimido Anakin mesmo assim quilômetros, pelo que eu sei. Porém, eu tenho certeza que a agilidade é a única coisa em que Kenobi tem a vantagem. Mas qual é? Olha quando a trilogia original foi feita e quando a trilogia prequel foi. Mas eu não questiono que ele é mais rápido. Mas nesse caso, velocidade é só um fato contra todos os outros. Então, eu dou a vantagem para Luke Skywalker. Obi-Wan Kenobi não era muito poderoso, mas na minha opinião, ele mais que compensa isso com sua criatividade e habilidade. Ele é altamente capaz de realçar suas habilidades com a força. Ou seja, ele pode correr sobrenaturalmente e pular distâncias imensas. Agora, suas habilidades em telecinese são coisas que realmente eu jamais subestimaria.
ele é capaz de esmagar droids com facilidade, criar ondas da força, repelir objetos e criar empurrões com a força tão poderosos que são até capazes de igualar os de Darth Vader, que naquela época era o usuário da força mais poderoso da galáxia, porém não era o usuário mais habilidoso. Ele também poderia manipular objetos, isso inclui sabres de luz, e jogá-los em seus oponentes. Agora, algo que eu acho impressionante é que no livro da Vingança do Sith, qual altamente recomendo a qualquer nerd de Star Wars, Obi-Wan penetrou as barreiras de Vader em seu duelo e reverteu a polaridade dos... eu não sei como é que se traduz essa palavra, mas a palavra é Electrodrivers, da mão mecânica de Anakin, e fez os sabres de luz dele cair, em pleno combate ainda por cima. Porém, eu acho que as barreiras dele são questionáveis. Passivamente, as defesas dele são que nem papel machê, porém ativamente são altíssimas. Porém, ele também não costuma ter dificuldade para penetrar as barreiras da maioria de seus oponentes. Obi-Wan Kenobi era um usuário de tutamines, capaz de absorver tiros de blasters e rajadas de fogo. Embora absorver relâmpago é uma coisa que ele vai precisar dos sabres de luz dele para fazer. Em telepatia, ele era capaz de controlar a mente de animais, dos quais ele tinha conexões fortes, e fazer o básico truque Jedi de mente em seres com vontade fraca facilmente. Ele também tinha imunidade total a efeitos de medo. E quando ele foi ao planeta de Sigula, um nexo do lado sombrio que visava Jedi para feitiços sombrios, e mesmo sobrecarregado, ele saiu daquela com sua sanidade intacta. Quando ele está lutando em seu máximo, Kenobi simplesmente sai de lá e deixa a força fazer-lhe o trabalho. Um fato que sumariza sua confiança na força, na minha opinião. De qualquer forma, acho que Kenobi foi pelo menos, eu digo, no extremo pelo menos, um dos usuários mais habilidosos da força. Filho de Anakin Skywalker, Luke herdou de seu pai a conexão mais forte com a força da história da galáxia, capaz de superar ambos o Grão-Mestre Yoda e o Lorde Sombrio do Sith, Darth Sidious. Vader acreditava que Luke era potencialmente mais poderoso que Anakin. Sidious, o Sith mais poderoso de todos, tinha medo do poder de Skywalker, e o próprio Yoda achava que Luke já estava pronto para enfrentar Vader e Palpatine. Porém, ele só teve 4 anos de treinamento, que foi feito pelo envelhecido Obi-Wan Kenobi e Yoda nos Caminhos da Força. Ou seja, tenho certeza que ele não está sequer perto de atingir seu potencial, mas ao contrário de seu pai, Luke teve um treinamento relativamente pacífico. Com um alto nível de previdência, ele tinha sentidos suficientes para se defender de uma série de tiros de blasters com um capacete cobrindo sua visão logo no início de seu treinamento. Ele também foi capaz de acertar em cheio um tiro no receptor da Estrela da Morte, uma coisa que vários outros rebeldes acreditavam impossível. Mas mesmo sem vários anos de experiência como seu pai, Luke foi capaz de criar uma barreira contra Darth Vader enquanto o Lord Sith lançava objetos contra ele via telecinese na luta em Bespin. E tinha habilidade em tutamine suficiente para repelir as rajadas iniciais do relâmpago de Darth Sidious. Embora ele fora logo sobrecarregado pela energia intensa de Palpatine, acho muito significativo, especialmente devido ao poder e habilidade que Palpatine tinha em seu relâmpago na força e também a falta de experiência de Luke. Embora eu ache que Luke é um dos únicos Jedi a ter entendido o conceito que um Jedi não usa a força para ataque, mas sim por conhecimento e defesa, quando com raiva, ele pode usar para realçar suas habilidades físicas e, com isso, em seu último duelo com Vader,
ele foi capaz de derrotar o Lord Sith. Agora, em telepatia, Luke foi capaz de descobrir que o Imperador Palpatine, o usuário de esconder os pensamentos com a força mais poderoso que jamais existiu, estava com medo de Luke. Uma coisa que, considerando o jeito que Palpatine se escondeu dos Jedi durante as Guerras Clônicas, impressionante. Realmente impressionante. Porém, eu tenho certeza que ele não pode aplicar isso do mesmo jeito em combate. Embora eu acredite que Luke é mais poderoso que Kenobi, Obi-Wan treinou por sua vida inteira, enquanto Luke só conhecia a força por nem mesmo metade de uma década. Também, compare as implicações de Kenobi com as de Luke. De qualquer forma, dou Kenobi a vantagem aqui. O sabre de luz que Obi-Wan usava nas Guerras Clônicas era seu quarto. Com um cabo de 29 cm, o design era bem padrão. Devido ao seu mestre Qui-Gon, Obi-Wan especializava em Ataru, a quarta forma de combate de sabres de luz, a qual envolvia combate físico e acrobacias. Mas ele também tinha um certo grau em Shichou, a primeira forma, baseada em áreas de alvo e deflexões de blasters, e Niman, a sexta forma, que era uma mistura de todas as 5 anteriores e favorecia ataques à força e de Arcai, o uso de 2 sabres. Mas devido à morte de Din nas mãos de Darth Maul, aprendiz de Sidious, e à falta de defesa de Ataru, Obi-Wan começou a estudar a puramente defensiva Soresu, a terceira forma, e depois de 13 anos ele demonstrou domínio completo sobre o estilo. Ele efetivamente obstruiu o preciso assalto de Dooku, que era também Darth Tyrannus, por pouco, eu digo bem pouco mesmo, superado por ambos Yoda e Sidious naquela época. Ele também se defendeu dos ataques brutais de Vader em Mustafar, e até mesmo os do considerado invencível General Grievous. Porém, o general sobrecarregou o Kenobi com 20 ataques por segundo, forçando o mestre Jedi a usar seus defensivos desvios para atacar, amputando 2 dos braços de Grievous. Complementando sua defesa impenetrável, Obi-Wan usava as acrobacias de Ataru, os ataques simples de Shichou, a integração de ataques pela força de Niman e, ocasionalmente, Jarkai. Falando nisso, Kenobi tinha habilidades excepcionais com Jarkai, demonstradas em seu duelo com o Savage Opress e o ressuscitado Darth Maul. Sim, esse sobreviveu, onde ele cortou o braço esquerdo de Savage devido à sua alta habilidade. Sem contar que ele dominava Sokkan, manipulando o terreno para chegar em um lugar que tivesse a vantagem, demonstrado em seu duelo com Vader. Então, para quem é fã do meme do terreno superior, quero ver a reação de vocês a isso. E para combate físico, ele usava Taijutsu. De qualquer forma, acredito que Obi-Wan Kenobi é um dos maiores duelistas da história da galáxia. Originalmente, Luke carregava o sabre de luz de seu pai, mas depois de Bespin, ele construiu um novo sabre de luz baseado no de Kenobi, mas com um poder de corte mais alto e um punho de 28 centímetros. Como todos os outros iniciantes, Luke começou estudando Shichou. Em seu duelo com Vader em Mimban, sim, eles já duelaram antes de Bespin, Luke foi capaz de cortar o braço do Lord Sith e derrotá-lo. Mas isso só foi possível porque ele estava fortalecido pelo cristal de Kyber, espírito de Obi-Wan Kenobi estava guiando-o. Sem contar que Vader já havia acabado de lutar com Leia, e deu um baita desafio para Skywalker, mas eu ainda levarei isso em consideração, considerando a habilidade que Vader tinha com o sabre de luz. E depois de treinar com Yoda em Dagobah, ele se provou capaz de implementar as acrobacias de Ataru em suas sequências de ataques. Em seu segundo duelo em Bespin, Luke, sem fortalecimento ou ajuda nenhuma, foi capaz de desafiar seu pai, embora o Lord Sith estava se segurando. Depois de perder para seu pai, Luke foi de volta à casa de Obi-Wan em Tatooine para treinar, espelhando a variação de Gem Soul, a
quinta forma de combate de sabre de luz de Vader, ele, depois de 1 ano de treinamento, provou capaz de ir de igual a igual com Vader em seu duelo final na frente do próprio Darth Sidious, impressionando os dois Lords Sith. Quando forçado na defensiva, Luke usava seu estudo em Soresu, a qual ele aprendeu do diário de Obi-Wan Kenobi, e em seu duelo com Vader na Segunda Estrela da Morte, ele se defendeu de todos os golpes de seu pai, embora o Lord Sith, mais uma vez, estava se segurando. Luke Skywalker usava o oposto do Dan Mox Sith, demonstrado em seu terceiro duelo com Vader, onde ele foi, no final, capaz de fazer seu pai matar Palpatine e redimir-se, mas ele não tinha invulnerabilidade total à técnica, demonstrado quando Vader ameaçou seduzir sua irmã se Luke não se entregasse ao lado sombrio. Embora Luke derrotou Vader no final, ele só foi capaz devido ao seu estado de raiva e teve que lutar centímetro por centímetro, mas também considero o fato de que ele competiu com ele. Ele tinha habilidade de encher suficiente para redirecionar blasters de seus oponentes. Embora nenhuma fonte explique qual arte marcial sem arma ele usa, ele não parece ter dificuldade aplicando golpes físicos em suas sequências de ataques. Com tudo dito, eu não acho que Luke está entre os melhores duelistas, mas acho que pode competir com eles. Em armamento, declaro Luke superior, mas apenas devido ao corte mais poderoso de seu sabre. Em habilidades com um sabre de luz, acho essa um pouquinho complicada, mas eu tenho certeza que Kenobi sai com a vantagem. Ele não teve apenas mais tempo para treinar, mas Obi-Wan tinha uma defesa impenetrável. Mas ainda acho que Luke não está muito atrás. E para falar a verdade, eu acho que ele até que está perto de Kenobi em habilidades com sabre de luz. E embora eu tenha certeza que Luke é muito mais calmo e esperto que Anakin, simplesmente não duvido que ele não tinha a mesma mentalidade que Obi-Wan. No final, Obi-Wan leva vantagem novamente. É agora a parte que eu creio que todos estavam esperando. Acredito que a luta seria similar ao duelo em Mustafar, com Luke no lugar de Anakin na ofensiva e Obi-Wan no seu próprio lugar. Kenobi usaria Soresu para se defender e Sokkan para manipular o terreno, enquanto Luke usaria Jamsou para sobrecarregar as defesas de Obi-Wan com sua força superior. Embora acho que Luke vai dar um grande desafio para Obi-Wan com sua fisicalidade superior e habilidades em Jamsou, tudo que ele pôr na mesa pode ser lidado pela versão mais jovem de seu primeiro mestre. Kenobi iria obstruir Luke por alguns minutos, no máximo, e, quando Luke menos esperar, Kenobi iria arremessá-lo com telecinese, e realçar sua velocidade, e antes que Luke pudesse se defender, ele seria abatido. E se isso não funcionar, Kenobi obstruiria por mais tempo, e mais tarde usaria habilidades mais poderosas e destrutivas para atordoar Luke por mais tempo, e para abatê-lo. De qualquer forma, declaro Obi-Wan Kenobi, o mestre de Soresu, e do terreno superior. Perdão, e de Sokkan, o vencedor. Obrigado por assistirem. Adoraríamos que dessem um like e que se inscrevam no canal para mais notificações. Se quiser discutir sobre a luta, por favor fale nos comentários. Lá eu irei com minha própria conta para responder. E como sempre, desejamos que a força esteja com vocês.